Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam muito bem-vindos. Hoje é aquele dia de fazer aquele monte de estatísticas. Eu tô fazendo aqui junto com vocês, comentando um pouquinho o meu balanço de leituras de 2025. Bom pessoal, é isso, hoje é o dia dos números, das estatísticas, que eu anoto bastante ao longo do ano para poder no final do ano fazer esse balanço mesmo, entender para onde estão indo as minhas leituras, ou para onde foram no último ano. Eu pensei um pouco se eu ia fazer esse vídeo esse ano, aliás todo ano vem tendo esse tipo de debate nas redes sociais a respeito de produtividade, se esses números refletem alguma coisa de realmente importante ou somente uma massagem de ego. Eu entendo o debate, acho importante que seja feito também, porque realmente tudo vira produtividade no nosso mundo hoje em dia. Mas no meu caso, eu entendo esses números, essas estatísticas, muito como um mapeamento de mim como leitora, dos meus hábitos de leitura. Eu estou usando esse termo mapeamento que eu vi lá no vídeo da Carol Vitti. Eu vou deixar o vídeo linkado para vocês aí no box de descrição e eu gostei. A ideia não é nem me gabar, nem me autocriticar por um certo número de livros ou de porcentagem aqui que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Se você gosta de fazer as estatísticas, legal. Se você não gosta de fazer as estatísticas, tá tudo bem também. Agora com as estatísticas de 2025, eu tô completando 10 anos de ter dados mais detalhados a respeito das minhas leituras. E é muito legal ver as minhas tendências enquanto leitora. E como elas vão mudando, como elas vão evoluindo. E aqui entendo evoluindo não necessariamente para melhor, mas no sentido de mudança mesmo. E só um comentário aqui antes da gente começar. Se alguém for somar os números que eu vou mostrar aqui, acho meio desnecessário, mas enfim, se quiser, vocês vão ver que às vezes eu fiz alguns pequenos arredondamentos nas porcentagens, para não ficar com vírgula, tá? Então vai ter coisa aí que a soma vai dar 101, por exemplo. Mas vocês entendem aí a ideia. Eu vou mostrar aqui do lado alguns gráficos, algumas imagens que eu acho que valem a pena para vocês acompanharem, para não ficar também esse monte de números sem nada visual. Por favor, não esquece de deixar um joinha no vídeo também. Tô aqui nesse calor. Quem mora no Brasil em janeiro, agora começo de janeiro, está vivendo. Eu acho que em todas as regiões do Brasil tá muito quente. E eu tô aqui nas férias, passando muito calor, só com o ventiladorzinho ligado, para conseguir gravar esse vídeo para vocês. O joinha vai ajudar muito, tá? Além do hype, da sua inscrição, caso você não seja inscrito ainda. E caso você queira adquirir algum livro ou algum produto pela Amazon, o link sempre fica aí no box de descrição e no primeiro comentário. Comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda. Então vamos lá, vamos começar pelo número de livros lidos ou finalizados em 2025. Eu li em 2025 75 livros no total, sendo que desses 75, 57 foram em formato físico, o que equivale a 76% dos livros que eu li em formato físico, e 18 livros no formato digital, que é mais ou menos 24%. Esse ano de 2025 eu não li nenhum audiolivro. Desses 75, 13 foram lidos para clubes de leitura, 52 autores e autoras foram lidos por mim pela primeira vez, e eu fiz 2 releituras, o que para mim é um número baixo. Geralmente eu gosto de reler livros, e em 2025 fiz só 2 releituras. Agora, quanto ao gênero literário, 48% dos livros que eu li foram de ficção, e aqui incluem as seguintes categorias: contos, romance romântico, fantasia, drama, e aqui drama não é teatro, tá? Drama eu coloco como uma categoria meio geral de romance literário mesmo, eu não sei como chamar, que sempre envolve algum nó narrativo ali para ser resolvido, um drama familiar, alguma coisa assim. Livro infantil, suspense e ficção científica. E 44% dos que eu li foram de não ficção, que eu adoro, e foi um número muito alto para o ano, 44% dos livros que eu li de não ficção, que envolvem biografia, memórias, ensaios, entrevista, arqueologia, história, infantil, filosofia, mitologia, aventura, suspense, antropologia, psicologia e arte. 4% das minhas leituras foram histórias em quadrinhos ou graphic novels, 3% das leituras foram de poesia e 2% das leituras foram de teatro, que é o drama de verdade.
Informações sobre a autoria, eu gosto muito de acompanhar isso, eu gosto de tentar diversificar. Vocês vão ver que não foi tão diversificado quanto eu gostaria, mas a gente vai ajustando essas coisas. 48% dos livros lidos foram escritos por mulheres, 45% foram escritos por homens, 5% escritos por homem e mulher. Às vezes eu leio livro de contos que homens e mulheres escrevem, é uma coletânea, ou livros acadêmicos em que há uma colaboração entre os dois, e aí entra nesses 5%, e 2% escritos por pessoa não binária. Pelos meus cálculos e anotações aqui, 8% dos livros que eu li foram escritos por pessoas abertamente LGBTQIAPN+, e eu falo abertamente porque às vezes deve ter autoras e autores que eu não sei que são, mas dos que eu sei, 8%. 32% foram escritos por pessoas não brancas. Isso significa que 68% das minhas leituras foram de autoria branca. E eu gostaria de variar mais esse número, então é algo a se ficar atento. Ainda em relação à autoria, 37% das autoras e autores que eu li são brasileiros, e esse ano de 2025 eu consegui ler 13 estados diferentes do Brasil, e o que eu fiquei muito feliz, eu consegui ler das 5 regiões brasileiras, embora a região sudeste ainda tenha sido a que prevaleceu, eu li 12 livros da região sudeste. Os estados que eu li foram Pará, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Sul, Paraíba, Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás e Roraima. Quanto aos estrangeiros, 63% das minhas leituras foram escritas por autoras e autores estrangeiros. Eu li 22 países diferentes e também consegui os 5 continentes. Não sei se eu já tinha conseguido isso antes, depois eu preciso olhar nas minhas planilhas dos anos anteriores. Mas fiquei feliz com isso. Geralmente a Oceania é um que eu deixo de lado. E esse ano eu li 2 da Oceania. Embora os países mais lidos por mim, fora o Brasil, tenham sido os Estados Unidos, com 12 leituras, e Inglaterra, com 6 leituras. Então, os 22 países que eu li foram Inglaterra, Nova Zelândia, Suécia, Camarões, Estados Unidos, Índia, França, Colômbia, Espanha, Grécia, Bélgica, Coreia do Sul, Palestina, Portugal, Argentina, Equador, Alemanha, Irã, Japão, Nigéria, Austrália e Chile. Embora o meu país mais lido tenha sido Estados Unidos, depois do Brasil, a Europa foi o continente que eu mais li, com 19 livros no total. E eu fiquei feliz também com a minha marca da Ásia, o continente asiático. Eu li 7 livros escritos por autores de países asiáticos. E eu acho que esse foi um ponto fora da curva também, nos meus 10 anos de leitora que registra esse tipo de dado. E quanto às classificações, as famosas estrelinhas, então vamos lá, eu classifico os livros que eu leio de 1 a 5 estrelas, como se fosse uma nota de 0 a 10, né? O 1 é a nota mais baixa, o 5 é a nota mais alta. Eu também acabo atribuindo meia estrela, então eu posso ter dado uma nota de 2 estrelas e meia, 3 estrelas e meia para algum livro. O livro 5 estrelas é aquele que eu acho que é completinho, que entrega tudo aquilo que ele propõe. Mas além das 5 estrelas, eu ainda tenho mais 2 classificações. Uma delas é os livros excelentes, é como se fossem 6 estrelas, 5 estrelas e mais um tchan. E os livros excelentes são aqueles que eu considero muito, muito bons, além da expectativa. E eu também classifico os livros favoritos, que é como se fossem 7 estrelas, tá? Tipo, são 5 estrelas, coração. Os livros favoritos são aqueles que mexem muito comigo num nível mais subjetivo, que entram para os meus favoritos da vida mesmo, que mexem com algum aspecto da minha vida. Se você quiser saber quais foram os meus livros excelentes, favoritos, eu fiz um vídeo só contando pra vocês essas pérolas de 2025, porque foram muitos, tá? Então corre lá no vídeo, eu vou deixar nos cards e no box de descrição. Então vamos lá. Eu fiz 26 leituras 5 estrelas, o que corresponde a 35% das minhas leituras. E eu fiquei muito feliz, porque significa que mais de 1/3 das minhas leituras foram 5 estrelas, foram ótimas. E somente 5% das minhas leituras tiveram a classificação de 2 estrelas e meia ou menos. Eu não costumo dar nota muito baixa para livro, porque geralmente eu abandono. Se eu vejo que um livro assim, que não tem nada a ver comigo, eu abandono no meio. E outra coisa, eu já tenho uma noção muito boa do que eu gosto de ler. Então,
tá ficando cada vez mais raro eu errar a mão, eu pegar livros que eu acho muito ruins, o que é ótimo pra mim, né? A minha média de estrelas em 2025 foi 4,2 estrelas, o que é maravilhoso, e eu fiz 15 leituras excelentes e 4 leituras favoritas. Como eu disse, essas 19 melhores leituras do ano estão num outro vídeo. E nesse outro vídeo, fazendo propaganda aqui para vocês irem ver depois, além dessas 19 melhores leituras, que você tem que ter um caderninho aí do lado para anotar as dicas, eu também fiz algumas menções honrosas, livros 5 estrelas, que acabaram não entrando entre os excelentes e favoritos. E eu mencionei algumas decepções literárias que eu tive em 2025 também, que é uma coisa que eu nunca faço. E esse ano eu resolvi fazer. E é isso, gente. Acho que esses são os números mais relevantes, mais interessantes aqui para eu trazer para vocês. Algumas tendências aqui eu gosto de manter, algumas eu gosto de reajustar. E eu vou fazer isso no vídeo de metas literárias para 2026. Então se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações dos próximos vídeos. Vem aí o vídeo de metas literárias para 2026 e vamos nos divertir, vamos diversificar as nossas leituras e, é claro, trocar ideias, trocar dicas de bons livros aqui nos comentários, tá? Deixa a sua dica para mim e obrigada por estarem aqui, obrigada pela companhia. Um beijo, até o próximo vídeo.